Olá, hoje eu vou falar sobre o Tadalafila. Eu quero te falar 10 efeitos colaterais que podem acontecer com o uso do Tadalafila e que você precisa saber para que você não seja surpreendido quando você toma um remédio. Não é incomum pegar homens aqui que tomam Tadalafila. Eu tive um ataque cardíaco. Eu quero te falar 10 efeitos colaterais que não são os comuns, como cefaleia, rubor facial, entupimento de nariz. Não são esses, tá bom? Fica comigo, bora pro vídeo. Mas antes eu vou te convidar, se não inscreveu ainda, se inscreve aí agora, deixa seu like, seu comentário, sua sugestão para os próximos vídeos. Se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita aí, o embalo já tá aí com o celular na mão mesmo, já vai lá e clica aí DR, Hélio com Hélio Arão Júnior, me segue por lá também. Lá nós temos um conteúdo bem diferente daqui, com vídeos totalmente diferentes, com uma caixinha de pergunta, que eu tô bem atrasado nessa caixinha de pergunta esses dias, mas nós vamos abrir essa caixinha de pergunta toda quinta-feira, tá bom? Bora pro vídeo? Olha só, a gente não vai ficar falando daqueles efeitos mais comuns que todo mundo já sabe, que eu citei no começo do vídeo, que dor de cabeça, entupimento de nariz, isso aí eu não vou falar. Nós vamos falar sobre os efeitos que não são tão comuns, mas que você percebe quando você usa. O primeiro grupo de efeitos colaterais que eu quero falar é sobre o efeito colateral relacionado ao sistema cardiovascular. Olha só, tem homens que começam a usar o Tadalafila e o Tadalafila acaba sendo um liberador de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Então, um dos efeitos colaterais que pode acontecer com o uso do Tadalafila ou de qualquer outra medicação relacionada aos inibidores de 5-fosfodiesterase, aqui eu estou falando do Tadalafila por conta do seu uso contínuo, o seu uso diário, é a hipotensão postural, porque é uma medicação que ela é um vasodilatador. Então, não é incomum o homem ele sentir, quando ele está na posição sentado e de repente ele fica de pé, no uso constante do Tadalafila, ele sentir uma tonteira, uma turvação visual, umas vistas que escurecem, como se tivesse uns pontinhos passando. Não é incomum que isso aconteça. Por quê? Porque esse é o efeito de queda da pressão. Não é incomum também você começar a usar o Tadalafila de uso diário, porque o seu urologista pediu para que você usasse, e aí você já é uma pessoa hipertensa e está usando outros antihipertensivos. Não é incomum que a sua pressão abaixe muito, né? Às vezes precisa de dar uma reorganizada nos remédios para pressão. E o que acontece? Então nós estamos falando do efeito cardiovascular. Como ocorre uma hipotensão postural, não é incomum que os homens que tomam Tadalafila falam: doutor, eu senti aquele aceleramento do meu coração parece que ia sair pela boca. Isso acontece também em algumas situações. Geralmente quem tem o coração acelerado é aquele homem que baixa muito a pressão e o coração compensa aumentando a frequência cardíaca. Por isso que nós não recomendamos o uso do Tadalafila em pacientes que já tiveram uso, que já fazem uso do nitrato. Nitrato é aquele remedinho que a gente usa para angina, né? O cara que teve uma angina ou que infartou, que saiu com uma prescrição de Isordil, Monocordil ou Sustrate, não deve usar, porque são hipotensores e acabam que somando os efeitos vai fazer uma hipotensão severa e isso pode ser grave. Então, por isso que quem tem algum tipo de arritmia cardíaca, principalmente as taquiarritmias, tem que ficar atento com relação ao uso do Tadalafila, porque ele pode aumentar a sua frequência cardíaca. É uma contraindicação? Não é uma contraindicação. A única contraindicação absoluta com relação a medicamentos é a associação do Tadalafila com os nitratos. Eu citei até os nomes: Isordil, Sustrate e Monocordil. São nitratos. Esses aí é a contraindicação absoluta. Não dá para usar os dois ao mesmo tempo, ok? Vamos embora para o segundo grupo de efeitos colaterais. O segundo grupo é um efeito que não é tão comum com o Tadalafila, ele é mais com a sildenafila, mas pode acontecer com o Tadalafila, principalmente se você tiver alguma doença hematológica. É o priapismo. Priapismo é aquela ereção dolorosa que perdura por mais de 4 horas, né? Porque o pênis endurece, os vasos sanguíneos que estão dentro do corpo cavernoso, eles apertam ali os sinusoides e não deixam os vasos drenarem o sangue. O sangue fica represado ali dentro. E esse sangue fica ali por mais de 4 horas, a quantidade de oxigênio que tem ali dentro do corpo cavernoso fica pouco e aí faz uma isquemia, por isso que causa uma dor intensa, é uma ereção dolorosa. Todo o oxigênio que tinha ali, ele saiu. Então, acaba que o homem vai ter uma dor no seu genital. Isso acontece muito com o sildenafila, não tanto com o Tadalafila, a não ser quando você toma um Tadalafila de demanda. É claro que tem homens, por exemplo, que tem um traço falciforme, porque o próprio traço falciforme por si próprio, ele pode dar, ficou meio redundante mesmo, mas o próprio traço falciforme, ele pode predispor a um priapismo. A associação do Tadalafila com esse traço falciforme pode promover o priapismo, que é um dos efeitos colaterais
do uso do tadalafila, ok? Bora para o próximo efeito colateral, é o efeito visual. Eu tenho um vídeo falando sobre a neurite óptica causada pelo tadalafila, mas existem outros efeitos causados pelo tadalafila na visão. É a turvação visual, é o embaçamento da visão. Em alguns pacientes, principalmente pacientes que têm glaucoma, você tem que ficar esperto com relação ao uso do tadalafila. Ah, está escrito em bula? Não, não está escrito em bula, não faz parte da contraindicação absoluta. Mas você que tem glaucoma, que tem a pressão alta intraocular, você que tem algum problema ocular, antes de começar a usar qualquer que seja o medicamento para disfunção erétil, não vai no balconista da farmácia, sem desmerecer o balconista da farmácia, o Zezinho da farmácia, mas procura seu urologista para que ele avalie e conjuntamente com o seu oftalmologista, caso você tenha algum problema mais grave nos olhos, eles vão decidir se você pode ou não usar. Já vi caso aqui do cara, ele tinha um problema na retina e ele fez uso do tadalafila e ele desenvolveu uma lesão na retina e ela é permanente. Então tem que tomar cuidado, quando você vai prescrever um remédio, tem que perguntar, o doutor tem que perguntar, olha, você tem algum problema ocular? Se você tem, vamos passar primeiro com o seu oftalmologista para depois a gente prescrever a medicação, porque esse não é um dos efeitos colaterais comuns. Os comuns nós já falamos, nós temos um vídeo inclusive falando sobre ele, nós estamos falando aqui efeitos que não são tão comuns. Nós falamos da visão, agora eu vou te falar de um outro efeito colateral não tão comum, mas que pode acontecer, é a presença do zumbido e da surdez, por conta da alteração do fluxo sanguíneo na orelha interna, porque nós temos a parte externa, a parte média e a parte interna, que fica lá dentro da sua cabeça. Uma alteração do fluxo sanguíneo na orelha interna, isso pode causar zumbido e surdez. É muito comum? É muito raro, mas é descrito na literatura. Por que eu estou te falando isso? Você começa a tomar um remédio, você não tinha nada, de repente você começa a ter um zumbido, isso pode ser o medicamento que eu comecei a tomar. Então aí está na hora de você parar o remédio e voltar no seu urologista e falar, eu comecei a tomar um remédio e percebi que começou a me dar um zumbido. Muitos urologistas nem conhecem esse efeito colateral. Nós estamos trazendo isso a título de informação. Por quê? Porque tem homens que sentem isso. Eu já vi casos aqui do homem começar a tomar o tadalafila e começar a ter um zumbido que não parava de jeito nenhum. Só foi parar quando nós interrompemos a medicação. Tá bom? Então o efeito auditivo é um dos efeitos colaterais pouco comuns. Quinto grupo de efeitos colaterais são os efeitos relacionados à interação de medicamentos. Nós falamos de um muito comum, que é a interação com nitrato, que é uma interação grave, contraindicação absoluta. Mas existem outras interações que também podem causar problema no uso do tadalafila. Por exemplo, quando você usa o tadalafila como remédio para próstata, o tadalafila é um vasodilatador, remédio para próstata é um vasodilatador. Se a pessoa for idosa ou estiver usando outros antihipertensivos, é comum a pessoa apresentar, às vezes, um episódio de hipotensão postural. Então, se você faz uso de remédio para próstata concomitante ao tadalafila, principalmente se você tem uma idade mais avançada, tome cuidado porque ele pode causar uma hipotensão. Um outro efeito de interação de medicamentos que pode acontecer é com os antifúngicos. Está tomando um tadalafila e de repente começa a tratar uma micose. O antifúngico ele pode potencializar o efeito do tadalafila. Como que é isso? Você está tomando o tadalafila durante muito tempo, você já faz parte daquele tadalafila de uso diário. De repente você começa a tratar uma micose, está usando ali uma candidíase ou uma micose, e aí você começou a tomar um antifúngico. De repente, você começou a ter entupimento do nariz, uma cefaleia sem causa, porque o antifúngico geralmente não dá isso. O que está acontecendo? O antifúngico ele potencializa o efeito do tadalafila. Não só do tadalafila, como de todo medicamento dessa classe. São os inibidores de fosfodiesterase. O que é isso? Ele faz com que uma quantidade pequena de tadalafila faça ela acumule grandes doses de tadalafila na sua corrente sanguínea e isso acaba aumentando os efeitos colaterais. Porque não adianta, existe um limiar fisiológico. Olha, não adianta eu tomar uma dose acima do máximo, seja do tadalafila, seja do sildenafila, que vai melhorar a minha função erétil. Não, ela vai aumentar os efeitos colaterais. Então, quando eu uso um antifúngico, eu aumento o tadalafila e isso vai predispor a um aumento dos efeitos colaterais. Talvez você tenha usado aí concomitante e apareceu os efeitos colaterais que não tinha antes. Quando você para o antifúngico, volta a usar o tadalafila de forma adequada, ok? É comum os homens queixarem de sintomas de refluxo, é comum os homens
queixarem de sintomas de dispepsia, que é a sensação de dor, de má digestão, de sensação de empachamento. Não é incomum você que usa o tadalafila sentir esses efeitos. Percebo mais quando o remédio é manipulado, mas também é descrito, né, e tem pacientes aqui que tomam tadalafila da farmácia normal, de marca, inclusive referência, e continuam sentindo a dispepsia. E isso varia de pessoa para pessoa. É claro que aquele cara que já tem um refluxo, aquele cara que já tem uma hérnia de hiato, ele vai ter mais efeitos, né, colaterais, ele vai ter uma piora do seu refluxo. Então, não é algo que contraindica o uso, mas muitas vezes vai precisar, durante o uso, de usar alguma medicação para poder melhorar a questão do refluxo, para melhorar aquela questão da digestão, tá bom? Vamos embora para o próximo efeito colateral pouco comentado. Um outro efeito pouco comentado, mas que a gente vê muito, é a mialgia, dor muscular, principalmente da cintura para baixo, nos membros inferiores, no quadril, é aquela sensação de peso, parece que o cara foi na academia e malhou o dia inteiro e ele sente um desconforto, parece que está carregando alguém nas costas, e as pernas ficam cansadas o dia inteiro e ele começa a tomar a medicação e ele começa a sentir isso, e aí tem homens que é impossível ele continuar tomando se não tiver um uso de uma medicação relaxante muscular. Aí o que acontece? Como que eu oriento fazer nesses casos que tem dor muscular concomitante? Eu oriento, se o cara não tiver nenhuma contraindicação, usar junto um Dorflex, que é um relaxante muscular, e tem um analgésico que é a dipirona. Aí ele vai usar durante 10 dias. Por quê? Geralmente a mialgia causada pelos inibidores de fosfodiesterase, e aqui nós estamos falando do tadalafila, ela é passageira, em torno de 7 a 10 dias ela vai desaparecer por completo. Então, para que o homem não pare o medicamento, ele continua tomando, junto com a dor muscular ali, ele toma o Dorflex, aí ele vai passar aquele período mais crítico e ele vai voltar a ter o efeito positivo do remédio sem o efeito colateral causado, né, por ele, que é aquela mialgia intensa. Então eu falei para vocês vários efeitos que não são comuns. Por quê? Quais são os efeitos comuns? Os efeitos comuns do tadalafila cefaleia, rubor facial, entupimento do nariz, né? Todos esses efeitos são comuns e são muito frequentes. Esses efeitos que eu falei são efeitos pouco frequentes, mas que a gente vê muito aqui no consultório. Então eu trouxe para você, para que você possa entender. Estou usando tadalafila, de repente comecei a sentir zumbido, comecei a ter hipotensão, comecei a ter uma alteração visual. Ei, espera um pouquinho, vamos buscar uma ajuda para poder resolver esse problema, ok? Eu espero que eu tenha trazido uma informação de qualidade para você. Se você gostou e ainda não se inscreveu, já aproveita agora, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa sua sugestão. E se você teve algum desses sintomas, né, o que eu relatei aqui, seja mialgia, dores no corpo, zumbido, alteração de pressão, deixa seu comentário aqui e como é que você fez para resolver, tá bom? Um grande abraço.